Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão bonzinho? Tudo certo? Na paz do Senhor? Vamos aí para mais um dia de devocional, amém? Então seja aí muito bem-vindo ao meu canal, deixa seu comentário, seu like, sua inscrição, ativa o sininho e vamos que vamos, porque a gente tem um assunto muito importante para conversar agora, beleza? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus lá no verso 11, no capítulo 11, verso 5. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Vamos meditar nesse trecho. O Senhor põe à prova tanto o justo quanto o perverso. É interessante, quando a gente faz essa leitura da Bíblia, é que a gente traz uma compreensão um pouco diferente do senso comum de muitos cristãos. Muitos cristãos acreditam que, pelo fato deles crerem e servirem ao Senhor, a vida deles não vai ser tomada por provas. Não vai ter períodos de provas, de lutas, de dificuldade. Eu tenho a dizer muito pelo contrário. A vida do cristão, ela talvez tenha até mais provas do que a vida de uma pessoa normal. O Senhor permite que passemos por muitas provas. Muitas. E tem motivos para isso. Para começar, somos chamados à santificação. Santificação é separação. A separação dói. A gente vai deixar de fazer atos e de viver princípios que as pessoas do mundo vivem. A gente vai deixar de cometer pecados que pessoas cometem sem problema algum. E longe dessa discussão de que tal coisa é certa ou errada em termos constitucionais, em âmbito nacional, tal coisa é certa e tal coisa é errada em âmbito nacional, isso não importa, em âmbito constitucional. O que eu estou falando é em relação à sua vida com Deus. Sendo bem claro, ao seu relacionamento com Ele, à sua religião. Independente de como você quer entender isso daí. Nós somos chamados à santificação. Nós somos chamados a sermos diferentes. Nós somos chamados a fazer coisas diferentes do que as pessoas do mundo costumam fazer. Sendo assim, vamos abrir mão, em algum momento da nossa vida, de certos princípios e pecados que, de certa forma, até guiam a nossa sociedade. Então, isso por si só já é uma aprovação. Aqui no Brasil, por exemplo, existe a lógica do sonegar imposto. Porque a carga do imposto aqui é muito alta e tem muita gente que sonega imposto, ou então sonegou durante muito tempo. E talvez seja uma provação para você, ou já tenha sido em algum momento da vida, uma provação na sua vida, não sonegar imposto. Porque você vai ganhar menos, vai passar uma fatia para o governo que você provavelmente vai considerar injusta, vai deixar de comprar ou de fazer coisas que você gostaria de fazer. Mas a palavra de Deus não manda a gente não sonegar imposto. Dai a César o que é de César. Um princípio difícil de ser cumprido em termos de Brasil. Outro ponto. Relação sexual antes do casamento, por exemplo. A gente não pode. Nós cristãos somos orientados, somos mandados a não fazer isso, a não cometer nenhum tipo de imoralidade sexual, a não fazer nenhum tipo de relacionamento sem compromisso, sem estar dentro do casamento. E isso é difícil? É. Perante a Constituição brasileira, está errado? Não. Mas perante a Constituição do Reino dos Céus, está errado? Está errado.
Então isso por si só já são provações que a gente passa na nossa vida, que nos tentam. E o Senhor nos coloca à prova. Por que o Senhor nos coloca à prova? Em muitas áreas da nossa vida. Às vezes um cara que tem um estupim curto, ele é mais tentado a ter paciência, a ter que desenvolver a paciência. Às vezes o cara que tem problema com mentira, ele é mais tentado, mais provado a ter que falar a verdade. Por que isso acontece muito? Porque Deus, ele quer fortalecer o nosso caráter. Ele quer nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Ele quer testar a nossa fé. Ele quer nos purificar e Ele quer nos corrigir. Por isso Ele permite que a prova venha sobre a nossa vida. Para que a gente também tenha total dependência dEle e tenha a consciência de que nós não somos autossuficientes. Uma vida sem prova é uma vida de total autossuficiência. E como eu falei na lição passada, é a hora que a gente está mais propenso a cair. Quando nos achamos fortes demais, autossuficientes demais. Então as provas, elas vêm fortalecendo o nosso caráter, lapidando as nossas virtudes, nos dando cada vez mais controle sobre as nossas vidas, no sentido de controlar impulsos instintivos, animalescos, primitivos, que nos levam a decepcionar o Senhor. Então, pensa nisso, meu irmão. Busque viver uma vida de santificação. E na hora que a prova vier, mantenha-se firme no Senhor. Ela vem sobre qualquer pessoa. Não é porque você é crente que você vai deixar de ter prova, não. Não é porque você é cristão que você vai viver uma vida mar de rosas, não. Muito pelo contrário. Às vezes a sua vida vai ter mais provações do que a vida de um injusto, que já está aí no play. Está aí é para jogar mesmo. Você tem o Senhor para prestar contas. Eles, na maioria das vezes, não têm o Senhor para prestar conta. Amém? Então, leve esse pensamento para você e busque de todo o coração viver uma vida para o Senhor, mesmo com provas, mas pode ter certeza que estando no Senhor, Ele vai te livrar de todas elas. Beleza? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra tão boa que o Senhor compartilha aqui no sagrado livro, na Bíblia. Ó Deus, sabemos que o Senhor prova tanto os justos quanto os injustos. Mas nós sabemos que as provas para nós vêm para lapidar a nossa virtude, o nosso caráter, para nos tornar mais parecidos com o Senhor, para nos dar força e dependência, porque a verdadeira força alcançamos quando dependemos de Ti. Pedimos ao Senhor, ó Pai, a Tua ajuda em todos os dias da nossa vida, para que nós não venhamos a tropeçar nos nossos erros, nas nossas falhas, mas para que nós tenhamos, ó Deus, a real consciência de que Cristo é tudo em nós e de que nós precisamos dele em todos os momentos da nossa vida. Deus, abençoe cada coração ferido, abençoe cada um que precisa de socorro, ó Deus, neste momento, ainda mais com essas enchentes aqui em Minas, ó Pai. Ó Deus, alcance trazendo alívio, suprimentos, ó Pai, em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando das nossas vidas, na frente de cada um dos nossos projetos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que você tenha aí um dia abençoado pela frente. Um abraço e até a próxima.